Olá, olá, sexto ano. Então, estamos aí dando continuidade ao estudo do capítulo 7, que tem como base de assunto números na forma decimal, que são aqueles números com a presença da vírgula, que tem casas decimais e tudo mais. Pois bem, demos aí início ao estudo das operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, envolvendo esses números. Na videoaula de hoje, nós iremos falar daremos início, na realidade, sobre divisão envolvendo esses números decimais. Simbora para a explicação do conteúdo. Então, turma, vamos ver aí uma situação, problema, na qual nós precisaremos aí utilizar divisão envolvendo números decimais. Olha só, Cláudio comprou 17 metros de corda e que vai dividi-la em 5 partes iguais. Qual será a medida de cada pedaço dessa corda? Turma, logo de cara nós podemos aqui analisar que 17 não é múltiplo de 5, ou seja, o número 17 não está na tabuada da multiplicação do 5. Ou seja, essa nossa divisão, inicialmente vai ser aquela divisão que nós chamamos de divisão não exata, onde o resto é diferente de zero. Mas vamos observar aí o proceder. Então, para respondermos essa pergunta, vamos precisar dividir 17 por 5. Inicialmente, dividimos 17 unidades por 5. Assim, obtemos 3 unidades e sobram 2. Professor, como assim? Deu um bug na minha cabeça. O senhor pode explicar melhor? Claro que posso e vou. Observa, galera. Então, temos aí o algoritmo da divisão, que eu já expliquei para vocês que algoritmo é o bom e velho armar a conta. Então, está aqui, turmão. 17 dividido por 5. Por que aqui no nosso quociente eu coloquei o número 3? Porque 3 vezes 5 é 15 e 17 menos 15 sobram 2 unidades. Vemos aí uma divisão não exata. Porém, turma, nós podemos dar continuidade a essa divisão. Trocamos as 2 unidades que sobraram por 2 décimos. Opa, décimos. Professor, décimos é número na forma decimal. Exatamente. E colocamos uma vírgula no quociente para separar a parte inteira da nossa parte decimal. Observem. Então, tá aqui, turma. 17 dividido por 5, sobraram 2. Quero dar continuidade à nossa divisão. Então, transformei as 2 unidades em 20 décimos. Né? Ou aquela velha história do coloca-se um zero. Coloquei uma vírgula no meu quociente e transformei o 2 em 20 décimos, por conta da presença da vírgula. Ok? Então, agora vocês já sabem aí por que acrescenta-se zero no resto da divisão quando coloca-se uma vírgula no quociente. Porque a gente transforma esse valor em número decimal, ok? E por fim, vamos aí dividir o 20 décimos por 5. Galerinha, nós sabemos aqui que 20 por terminar em zero é um múltiplo de 5, ou seja, existe um número que multiplicado por 5, que o resultado é exatamente igual a 20. E que número é esse? É o 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Ou seja, turma, cada corda terá exatamente 3,4 metros. Observe o interessante, eu peguei 2 números naturais, onde o maior não era múltiplo do menor, e como resultado aí dessa divisão, nós tivemos um número decimal.
E aí, turma, ainda trabalhando na situação de Cláudio, Cláudio quer saber quantos reais custa cada parte da corda, cada metro de corda, né? Então, olha só, sabendo aí que Cláudio pagou R$18 pelos 17 metros, quanto é que custa, então, 1 metro de corda, tá certo? Então, vamos aí calcular quanto é que custa 1 metro de corda comprada aí por Cláudio, sabendo que 17 metros ele pagou um valor aí referente a R$18. Pois bem, turma, vamos aí dar início à divisão 18 dividido por 17. Então, temos aqui a nossa divisão, estamos aí usando o algoritmo da divisão. E nós podemos perceber que 18 é maior que 17. Então, a divisão pode ser iniciada da forma como ela já está sendo aqui apresentada. Nós sabemos aí claramente que o número que multiplicado por 17, que o resultado mais se aproxima do 18, é o próprio 17, ou seja, colocamos aqui no nosso quociente o número 1, porque 1 vezes 17 será igual a 17, 18 menos 17, sobrou 1. Temos aí uma divisão não exata. Porém, nós podemos dar continuidade a esta divisão por meio aí do recurso dos números decimais. Seguinte, turma, vamos aqui no nosso quociente colocar uma vírgula. A partir desse momento, essa vírgula me permite colocar ao resto da minha divisão um zero. Eu vou acrescentar aqui um zero à direita do meu número 1 e dessa forma ele vai se transformar no número 10. Mas nós percebemos ainda que o número 10 é menor que o número 17. Ou seja, a divisão na forma como ela está sendo apresentada não pode ser feita. Turma, quando um número que está aqui no meu dividendo é menor do que o número que está aqui no meu divisor, para darmos aí continuidade à nossa divisão, vamos precisar acrescentar aqui no meu quociente um zero. Esse zero vai indicar que a divisão não foi realizada. Como eu já tenho aqui a presença da vírgula, eu vou novamente acrescentar um outro zero aqui, transformando o nosso 10 em 100. Ok, turma? E aí, nosso próximo passo agora será descobrir qual número multiplicado por 17 o resultado mais se aproximará de 100. Lembrando que sempre deve ser o mais próximo, porém menor. Então, turma, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos aqui multiplicar o número 17 por alguns números naturais para obtermos aí os valores mais próximos ou igual a 100, né? Talvez exista aí, não sei, vamos tirar a dúvida, algum número natural que multiplicado por 17 tenhamos 100 como resultado. Então, olha só, turma. Vamos aqui pegar 17 vezes 3. Vamos ver aqui, ó. 17 vezes 3. 3 vezes 7 dá 21. Coloco o algarismo que representa a unidade e elevo o que representa a dezena. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 51 para 100 está um pouquinho distante. Então vamos fazer o seguinte. 17 vezes 6, que é o dobro aí de 3. Turma, olha só. 6 vezes 7 dá 42, coloco 2, elevo o 4. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. A gente percebe, ó, que passou. Então, turma, vamos verificar aqui o 5. 17 vezes 5. 5 vezes 7 dá 35, coloco 5, sobe 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Vai ser o mais próximo, porém será o menor. Então, aqui no meu quociente, agora colocaremos o número 5. Colocamos aqui o 85, pois 5 vezes 17
é 85 e vamos aí realizar a subtração. Turma, nós percebemos aqui que nessa subtração o nosso minuendo está sendo aí menor que o subtraendo. Então, nesse caso, a gente faz subtração com reserva, que é aquele bom e velho pedir emprestado. 0 não tem o que emprestar, então eu venho aqui para o 1, ele empresta. Aqui ficaria 10, mas vai emprestar, vai ficar 9. E aqui fica 10. Então, 10 menos 5, 5. 9 menos 8, 1. E 0 aqui. Então, sobrou aí 15. Ah, professor, a nossa divisão ainda não teve um fim, mas ele quer saber o preço. Então, turma, aproximadamente o valor aí de cada metro vai ser de R$ 1,05, ok? R$ 1,05. Provavelmente essa nossa divisão, ela vai ser uma divisão infinita, ok? Mas aí a gente vai continuar a explicação do conteúdo. E aí, turma, em algumas divisões com números naturais, como nós vimos, não é possível obter resto zero. Vamos observar aí a seguinte situação. Como vamos repartir igualmente essas 4 maçãs entre nós 3? Fácil. Presta atenção que você compreende. Nesse caso, para repartir igualmente 4 maçãs entre 3 crianças, deveremos efetuar a divisão 4 dividido por 3. Primeiro passo, dividimos 4 unidades por 3 e nós temos aí uma unidade, certo? Porque 1 vezes 3 é 3. 4 menos 3 é igual a 1. Então, temos aí quociente igual a 1 e resto igual a 1. Porém, nós já sabemos que podemos dar continuidade a esta divisão. Segundo passo, trocamos uma unidade do resto por 10 décimos e colocamos uma vírgula no quociente. Que é aquela historinha que o tio já explicou aí anteriormente. Coloca-se vírgula no quociente. Isso me permite acrescentar ao resto da divisão zeros, ok? Nosso terceiro passo, vamos agora dividir 10 por 3. Colocamos aqui no nosso quociente 3, porque 3 vezes 3 é 9, é o valor aí que é um múltiplo de 3 que mais se aproxima de 10, certo? 10 menos 9, 1. Então, nós percebemos que, novamente, o resto obtido aí da nossa divisão foi igual a 1. E aí, turma, como a divisão de 1 décimo por 3 não é possível, trocamos novamente por 10 centésimos aqui, ó. E continuamos a nossa divisão. Foi aquela história que o tio já explicou. Como eu coloquei aqui uma vírgula no meu quociente, eu posso acrescentar zeros sempre que for necessário, ok? E novamente nós percebemos que no nosso quociente vai ser colocado o número 3, porque 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9, percebemos aí que novamente obtivemos como resto da nossa divisão o número 1. Continuando essa divisão, turma, nós podemos perceber que sempre teremos 1 como resto. E o algarismo 3 do nosso quociente vai se repetir de forma infinita. Lembra que eu expliquei lá na questão do Cláudio, né, do 18 dividido por 17. Algumas divisões elas vão ser infinitas. E aí, turma, dizemos que 1,3333 pontinhos, né, que é o resultado lá daquela nossa divisão 4 dividido por 3, é uma dízima periódica. E o algarismo que se repete, que no nosso caso aí é o 3, nós chamamos de período.
A dízima 1,3 também pode ser representada desta formazinha aqui, ó. Colocamos 1,3 e sobre o algarismo que se repete, nós colocamos esse traço. Detalhe, turma, é muito importante que na dízima periódica, que são essas divisões infinitas, vocês coloquem aí, caso não use essa forma, se você esteja utilizando essa forma aqui, que vocês sempre coloquem os 3 pontinhos, para identificar que essa divisão é uma divisão infinita, ok? E aí, turminha, o tio hoje tá light, vocês vão responder apenas a primeira questão da página 138 do nosso módulo 3. Força na peruca, determinação é o foco e até a nossa próxima videoaula.